Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã? Que manhã, meus amigos, que manhã! Bitcoin subindo para os 24.800 dólares, vamos bater os 25 mil novamente. A gente tem aí o mercado chegando à capitalização de 1 trilhão e 83 bilhões de dólares, volume caiu aí 24 bilhões de dólares, mas ainda estamos tranquilos, o volume ainda continua muito alto. O Bitcoin chegou à dominância de 44% de todo o mercado, Ethereum 19,1%, o Bitcoin e Ethereum já detém aí a faixa de 65% do mercado quase, pessoal, são 63% de toda a dominância do mercado, tá? Isso é muito alto, quer dizer que o dinheiro está sendo direcionado para o Bitcoin, para as outras criptomoedas. No índice de ganância e medo, a gente chegou na posição da ganância, tá? Fazia tempo que a gente não chegava nessa posição. Então a gente tem aí um mercado que pode sambar muito. Hoje tem anúncio do Fed, vamos ver como vai ser o comportamento do mercado após o anúncio do Fed. E vai ser aquela correria às 3 horas da tarde. Normalmente o mercado consegue precificar antes das informações do Fed, o mercado já sabe o que vai acontecer, mas vamos ver se o mercado vai balançar muito na hora do anúncio do Fed, tá? Eu sou o Raulmário, se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa o like, já seja um inscrito aqui do canal e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Pessoal, o ouro está subindo, tá deixando um inside bar, mas continua em tendência de alta. A bolsa de tecnologia da Nasdaq continua subindo, tá subindo 0,50 no dia de hoje em um suporte, tá, pessoal? Em um fundo. Então a gente tem que ficar de olho que essa bolsa de tecnologia da Nasdaq pode movimentar o mercado. A gente está aqui encontra-se em um fundo, então a gente tem que ficar bem esperto quanto a isso. O S&P 500, pessoal, que é essa maravilha aqui, está em queda ainda, tá vendo? Abriu com gap de baixa ontem, veio testar e aí tá deixando uma espécie de pivô de baixa. Não tem reversão no S&P 500, tá? Se você olha para o contexto de mercado como um todo, você vê o Bitcoin uma máquina, mais uma máquina, pessoal. Ontem na minha live eu falei que isso aqui era uma força compradora muito brutal, tá? Provavelmente a gente vai, se tudo der certo no dia de hoje, tá? Que hoje pode cair tudo, desabar o mercado, mas a tendência é que a gente fez o que, pessoal? Um gigantesco ombro, cabeça, ombro, tá? No gráfico semanal, esse preço pode explodir na alta, tá? Mas você sabe como é o Fed, né? O Fed sempre atrapalha. A gente tem um gigantesco ombro, cabeça, ombro aqui nessa região que pode explodir na alta. Os alvos disso aí é lá nos 35 mil dólares. Eu vou puxar um pivô de Fibonacci. Se isso realmente acontecer, o preço das altcoins também vai disparar na alta, tá, pessoal? Olha lá, alvo 33.063 dólares seria o alvo de toda essa brincadeira. E a gente está falando desse super pivô aqui que se formou, tá? Esse super pivô aqui vai dar alvo lá perto dessa região. Veja que coisa interessantíssima. Aqui é uma região de fluxo de muito dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Eu ficaria de olho, teria muito cuidado ao operar essa região, porque essa região aqui nos 25 mil dólares a gente também tem uma região que torna-se uma região de muita briga, pessoal. Então vai com cuidado, essa região é muito crítica. Se passar dessa região, a gente tem aí o mercado podendo explodir na alta, se passar dos 25.300 dólares. Porém, se ele bater aqui e não ficar acima disso, o risco do mercado é muito grande, então muito cuidado. Quando você olha para o diário, você só vê o que? Super tendência de alta. Eu não brigo com o mercado, pessoal. Mesmo achando que isso aqui
é uma mera manipulação, um jogo do Fed. O Fed aí empurrou muita liquidez no mercado, muito dinheiro no mercado. Eu ainda continuo com o pé atrás, tá? Vamos ver aí até quando vai essa pernada de alta aí do Bitcoin, que sobe há 4 dias sem parar. Toda essa força compradora do Bitcoin chegou a bater aí já só de alta nos últimos dias. O Bitcoin teve 27% de alta, então a gente tem que analisar isso e levar para o lado positivo, porque está rompendo tudo, todas as médias móveis. O ruim disso tudo é que a gente perde grandes oportunidades, porque se esse mercado realmente desabasse, seriam as melhores oportunidades de comprar bons projetos muito mais baratos do que tem hoje. A gente poderia comprar mais quantidade e poderia ter mais grandes possibilidades. Essa é a minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixa o like, torne-se um inscrito aqui do canal. Lembrem-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.